Boa noite, gente. Graça e paz. Eu te convido a gente refletir em um texto bíblico que está em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. As bem-aventuranças. Um texto magnífico da própria voz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fala muito alto aos nossos corações, tem muito para nos ensinar nesse modelo de vida que a gente leva agitado, cheio de afazeres. Nós precisamos de parar e meditar sobre a palavra de Deus. E eu escolhi esse texto aqui pensando como a nossa história, a história da humanidade, ela está passando por solavancos, né? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer sociedade, você vai lá, você dá uma olhada, problemas. E quando você vai olhar na raiz dos problemas, essas raízes você olha, está lá, o coração duro do ser humano, que não consegue se dobrar, que não consegue se prostrar a nada. As verdades da palavra de Deus, as verdades de um Deus, as verdades de uma religião, ele não consegue se dobrar. Então, esse texto é escolhido nessa noite para voltar às nossas mentes textos tão simples, mas carregados de importância para nós, carregado de conhecimento espiritual. Então, por favor, você que encontrou aí, Mateus capítulo de número 5, por favor, vamos para a leitura. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Que são perseguidos por minha causa, e insultarem, e perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas, hão de perseguir vocês. Queridos, é interessantíssimo analisar o contexto no qual esse texto foi escrito. Observe bem, todos nós conhecemos a história e sabemos que o judeu esperava um grande Messias, cheio de pompa, cheio de poder, para libertar da escravização que tinha acontecido pelos romanos. Era comum a expectativa desse judeu esperar um libertador. No entanto, o livro de Mateus, que apresenta Jesus como o rei, como aquela figura de leão, ele se aproxima daquela história, Jesus se aproxima daquela história da seguinte maneira: na visão de Mateus, como o libertador, não de uma escravatura física, mas de uma espiritual. É interessante notar nesse texto como Mateus é preciso em mudar a mentalidade do judeu da época. Porque o judeu,
tinha esperanças que o Velho Testamento, que eles não compreendiam no Velho Testamento, que eles vieram trazendo. E eles acreditavam que qualquer hora um libertador viria e mudaria a história. Agora, em meio a essa situação, aparece um homem, Jesus, que tem o significado de Salvador, que se apresenta ao povo com a palavra de Deus. E o que ele faz? Ele sobe em um monte. Por favor, olha aí para você ver. Verso de número 1. E vendo aquela multidão, subiu a um monte. Esse homem tem cara de libertador e assentou-se. Olha só que contradição é essa. O judeu não esperava um libertador que estava sentado para explicar alguma coisa. De jeito nenhum. Ele esperava um libertador. Agora aparece Jesus e se assenta e começa a ensinar leis do reino. Leis de convivência do reino. De convivência com o irmão e de convivência com Deus. Leis do reino. Leis que modificam o caráter. Leis que levam pessoas que eram más, totalmente entregues ao pecado, entregue a todo tipo de imoralidade. Agora essas pessoas vêm para Deus e modificam as suas vidas. E o judeu não entende isso. O judeu não quer entender isso. Vocês vão continuar sendo escravos de Roma. Mas eu vim para libertar vocês do maior mal, aquele que está dentro de vocês, o pecado, que faz a separação entre vocês e o Pai. Então, nessas leis do reino, observe bem, verso de número 3. Como é que começa a implantação desse reino no meio do povo? O que Jesus diz? Bem-aventurado. Vocês sabem o que quer dizer bem-aventurado? Bem feliz. Olha só a contradição. Bem feliz é o pobre de espírito. Que negócio é esse, gente? O que Jesus quis dizer com isso? Uma pessoa feliz é aquela pessoa pobre de espírito. O texto de maneira nenhuma está tratando por pessoas miseráveis, pessoas que não têm nada. É uma postura. O texto está trabalhando uma postura de como se deve chegar diante de Deus. Você pode ter o que for, você pode ter as divisas que você tiver, você pode ser qualquer coisa diante da sociedade, mas quando se chega diante de Deus, nós somos pecadores, carentes da imerecida graça de Deus, entende isso? Nós não somos nada. Então é por isso que o texto diz, Deus, através de Jesus, abre uma nova perspectiva para o judeu, que tinha esse sobrenome. Olha, eu nasci de Abraão. Para Jesus, não. Para Jesus, as pessoas que conseguem atingir o coração de Deus são pessoas pobres no espírito. São pessoas que chegam diante de Deus e reconhecem a sua pobreza diante de um Deus tão grande, tão magnífico, tão esplendoroso como é o Deus Criador dos céus e da terra. Ele olha para Deus, não sou nada. Não sou digno de nada. Isso começa a dar uma angústia dentro dele. Ele começa a ficar angustiado. Ele precisa de um tratamento. E a alma começa a doer-se, a condoer-se. A alma começa a chorar. Olha só o que diz aí o verso de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Queridos, observe bem. Nós devemos
de uma vez por toda, lançar a nossa justiça própria diante de Deus, diante do Calvário. Muitas vezes nós nos achamos alguma coisa, nós achamos que somos alguma coisa, mas Deus está nos provando que nós não somos nada. Quem são os bem-aventurados? Quem são os felizes? Aqueles que conseguem chegar diante de Deus e reconhecer: não sou nada, não tenho nada. Eu não posso fazer nada para Deus. Eu não tenho nada em mim que agrade a Deus. Tudo que eu tenho é uma doação dEle, é uma doação da graça dEle. Não, mas eu tenho tal dom e esse dom é bom. Não, esse dom foi dado por Deus. Você consegue entender que nós não temos capacidade nenhuma que veio de nós mesmos, a não ser aquela que é dado pela graça de Deus? É por isso que os sinceros choram. É por isso que os sinceros chegam diante de Deus, reconhecendo a sua pequeninez, a sua definhação espiritual. Ele não consegue ser nada diante de Deus. E ele chora, a sua alma se rasga diante de Deus. Não há possibilidade alguma. Mas aí a Bíblia diz, Jesus disse: eles serão consolados. E esse consolo vem através da atuação do Espírito Santo que é dado por nós. Jesus vem nos lembrar que todos aqueles que amam o Pai vem nele e faz nele morada. Então você é a morada de Deus. É por isso que muitas vezes estamos tristes, angustiados pela vida, sendo massacrados pela vida, e aí nós sentimos uma paz enorme. Por quê? Porque o reino de Deus, através da atuação do Espírito Santo, vem sobre os nossos corações. Ele começa a comunicar que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros de uma glória fantástica que receberemos nos céus. E aí você começa a se alegrar. Em meio à tribulação, em meio à angústia. Esse cara não é certo. Esse cara não pode ser certo. Essa pessoa não pode ser certa. Olha o tanto de angústia que ela está passando. Olha o tanto de problema que ela está passando. Mas ela consegue adorar a Deus. Ela consegue falar com o Senhor. Por quê? Porque ela tem um consolo dentro do coração dela. O Espírito Santo. Para quem que é isso? Para os pobres de espírito. É aquele cara que dobra o joelho, e aquela pessoa que dobra o joelho diante de Deus. Senhor, não sou nada. Mas essa angústia que eu estou passando não é nada para ti. Essa situação terrível que estou passando não é nada para o teu poder. Deus faz. Deus faz. É promessa de Deus. Feliz é aquele que chora, porque ele sabe que ele vai ser consolado. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 57. Isaías 57, por favor. Todos acharam? Isaías 57, verso de número 15. Todos acharam? Olha só o que diz. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Aqui está mostrando as qualidades de Deus. Ele está em um lugar muito alto. Ele é muito sublime. E ele é santo. Ele é totalmente separado. E o que ele faz? Ele olha para mim, ele olha para você, que são pecadores, que sou pecador. E Isaías
vem e diz assim: habito num lugar alto e santo. Até a morada dele é distante de nós. E continua dizendo, olha, mas habito também com o quê? Com contrito. É para todos, gente? Não é para o contrito. Humilde de espírito para dar um novo ânimo. E ao espírito do humilde um novo alento no coração. Como é que Deus trabalha no nosso coração? Nos mostrando quem somos. Nós já sabemos quem Ele é. Nós temos que reconhecer o que está dentro de nós. Nós só temos maldade em nossos corações. Mas a partir do momento em que arrependemos, Deus vem e faz residência em nossos corações. Lembra do significado de contrito? Contrito é a pessoa triste, arrasada pelo pecado que acabou de cometer. E só é contrito pela força do Espírito Santo de Deus que vem e diz, olha, você errou. Se há contrição no seu coração, é porque Deus ainda reside em seu coração. Se não há contrição no seu coração após um pecado, Deus não está no seu coração. A palavra habitar aqui é morar. É morar. Deus mora. É Deus quem falou, e se Deus falou, Ele cumpre com o que Ele fala. Então, Ele mora em nossos corações, e o que define essa residência em nossos corações é o tamanho da nossa contrição e a nossa alegria, sabendo que Deus morando em nossos corações, Ele opera a contrição nele. Estamos entendidos? Agora ele passa aqui para a segunda parte, para o verso de número 5. Quem é o próximo bem-aventurado? O próximo bem-aventurado é o humilde. O que é interessante na palavra humilde, é que lá na hora que foram fazer essa palavra, lá bem antigamente, Homero, que foi um dos que ajudou a compor essa palavra, sabe como é que ele conseguiu compor essa palavra? Ele pegou essa palavra lá no remédio. Remédio, terapia. Sabe o que isso quer dizer? É que o encontro de um exaltado com um humilde provoca cura. Já aconteceu com você isso? Encontrar aquele cara, os dentes tá pronto. Aí você chega, vamos conversar. Só esse vamos conversar, você já desarma o rapaz. É humildade, é oportunidade de cura. Deus dá oportunidade de cura quando encontra com você que é humilde, você que já recebeu o reino de Deus em sua vida, e agora você é trabalhado pela força do Espírito Santo de Deus. Você não é mais um iracundo. Você é iracundo? Nós precisamos do trabalhar de Deus em nossas vidas. É por isso que Deus está com o pobre de espírito. Porque muitas vezes nós queremos torcer pescoço, não queremos, gente? Queremos. Isso faz parte da nossa natureza, caída lá no Éden. Mas a nossa nova natureza, regenerada por Deus, nos dando uma nova oportunidade de servir ao Senhor. Essa nova oportunidade diz que eu agora posso fazer em nome do Senhor, através do Espírito Santo. Então eu passo a ser humilde. Você está vendo que o negócio só vai complicando?
Você tem que ser pobre de espírito. Você tem que chorar pela situação dramática que é a sua vida, é a minha vida. Eu preciso de ser humilde. E cada uma dessas tem uma recompensa. E as recompensas sempre vêm do Senhor para as nossas vidas. O homem não pode dar nada para você. Tudo que vem para você deve vir da parte do Senhor. Então, está entendendo aqui o que é ser humilde? É ser uma terapia para o próximo. Queridos, essa é uma realidade de hoje da igreja? É uma realidade? Somos terapia? Somos cura? Não somos cura. Muitas vezes não somos. Não somos, gente. Nós precisamos ser, mas nós não somos. Nós trabalhamos com realidade. Nós trabalhamos com essa realidade. Nós precisamos de ser cura para os outros. Para a mulher que acordou, e acordou naquele dia. Para o marido que chegou em casa, cheio de problema. Não, vamos deixar o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, gente. Vamos deixar o Espírito Santo tomar conta do nosso lar. Vamos deixar Deus tomar conta dos nossos ambientes familiares. Vamos construir ambientes no qual Deus é louvado. Vai ter algum engasgagato de vez em quando? Vai ter. É duas pessoas, é duas cabeças diferentes. Não são dois robôs programados para dar tudo certo, não. Tem dia que alguma coisa vai desandar. Vai. Mas no final, Deus tem que ser louvado pelas atitudes. E é isso que o mundo precisa de ver em nós. É isso que o mundo precisa de olhar para nós e ver que há uma diferença em nós. Porque igual, a grande maioria já é. A grande maioria já é. Então observe bem. Nós vimos que o céu é para os pobres de espírito, não é isso? Para os que choram, para os humildes, não é assim? Então observe bem aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por favor, me ajude a ler o Salmo de número 15, por favor. Vamos ver o que diz o Salmo de número 15. Salmo de número 15. Nós estamos falando aqui que Deus habita em nós, né? Agora o salmista vem e diz assim, quem vai habitar lá em cima? Olha só o que diz o Salmo. Senhor, quem pode habitar no seu santuário? Quem pode morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta, meu Deus do céu, e pratica a justiça, e que o seu coração fala a verdade. Não usa a língua para defamar. Jesus amado. Jesus amado. Não usa a língua para defamar. Você conhece alguém que defama alguém? Olhem todos para cá, por favor. Você conhece alguém que fala mal de alguém? Você conhece. Quando você junta com aquela pessoa, aí você e aquela pessoa sentam o porrete. Aquela pessoa, ela vai lá. Fulano falou, Aí junta os dois e fala mal de você. A pessoa que fala mal uma da outra, ela não tem controle da língua. A língua dela, ela
Eu sei que é bem feio fazer isso, tá, gente? Não é costume nosso, mas ele não tem controle. Aí vai caindo. Vai falando. Vai, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Fala. Mas o texto está dizendo que não mora no santuário do Senhor. Não mora. Tanto que é fácil denegrir a imagem de uma pessoa. O tanto que é fácil manchar a vida de uma pessoa com palavras. É fácil. Mas não mora no santuário. Não mora. E continua, não para não. Rejeita e mais honra o que teme ao Senhor e que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Esse é o princípio da vida cristã no Salmo 15. Ele sofre a pena. Sabe como é que isso se processa? Alguém te deve um dinheiro, te deve muito dinheiro, e passa uma pessoa, você vai brigar com aquela pessoa, você vai brigar na justiça, você vai brigar no soco com aquela pessoa, mas aí passa uma pessoa e foi, o que está acontecendo aí? Esse cara aqui me deve tanto. Então eu vou entrar no meio aqui e vou pagar, e você não me deve nada. O que é isso? Resumo da graça. Resumo da graça. Assim é a nossa vida cristã. A nossa vida cristã tem que ser um resumo diário da graça de Deus. Se não for, nós ainda não entendemos o que significa graça e não entendemos o que significa reino de Deus. A música cantada aqui fala muito bem disso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso faz parte do Salmo 15. Quem fala mal do outro não vive o reino de Deus. Não vive. E olha só o que diz mais o texto aqui, gente. Bem-aventurado os misericordiosos. Você tem usado esse dom que Deus deu sobre você de misericórdia? De colocar um miserável no seu coração? Deus fez isso com a nossa vida. Nós estávamos em pecado. Aliás, lembra de onde Jesus começou o seu ministério? Em Galiléia das Nações. Sabe o que era Galiléia das Nações? Só mais ou menos assim uma leve ilustração. Lembro de um presídio lá no Maranhão esses dias para trás? Seria mais ou menos aquilo. Era uma cidade terrível. Uma cidade onde se praticava todo tipo de maldade e imoralidade. Está lá o Filho de Deus buscando o pior da humanidade para si. Por quê? Porque Deus teve misericórdia de nós. Devemos reproduzir isso. O nosso chamado é para reproduzir isso. Só para dar uma pequena alfinetada no seu coração, no meu coração. Só para ver o tanto que nós estamos distante dessa realidade. Fulano de tal foi preso por algo muito pesado. E você fica sabendo que lá dentro do presídio, como é que fica seu coração? Bem feito. Não é isso? É, gente. Nós precisamos de mudar. Precisamos mudar. Esse reino veio sobre nós, gente. Esse reino de justiça veio sobre nós. Nós precisamos de entregar os nossos corações com verdade para Deus, para experimentar a graça de Deus em sua integralidade, sabe? E olha só o que diz mais aí, os puros de coração,
Nós temos sido puros de coração, gente, em todas as nossas coisas, nas nossas respostas, no nosso viver conjugal, financeiro, toda a área das nossas vidas, temos sido puros de coração com Deus, temos escondido aquelas coisas que não podem ser escondidas para Deus, aquelas coisas que devem ser tratadas, pecados que devem ser tratados, nós não podemos esconder, apesar que Deus é onisciente, conhece todas as coisas, mas nós temos que falar isso para Ele, confrontar isso dentro de nós e pedir para Deus solução para essas atitudes, para ser puros de coração. É fácil? Não é fácil, mas é necessário para herdar os céus. É necessário para herdar os céus. Verso de número 9. Bem-aventurado quem? Os pacificadores. Lembram quem são os pacificadores? Os pacificadores nessa época aqui eram aquelas pessoas, aqueles embaixadores que iam na frente da batalha. Ia lá pedir acordo de paz, conversar com as duas partes. E aí, como é que está? Vamos fazer um acordo aqui? Não, mas o seu rei está muito chato. Mas vamos conversar. Vai morrer muita gente. Vai ter muito desgaste. Não, vamos brigar. Aí o pacificador ia lá, conversava com o rei e falou: rei, o cara tacou o leão na fogueira, ele falou que você é um cara chato. Gente, você vê só o rei descendo e espada. Isso não acontece em nossas vidas, diariamente? Nós podemos entrar em uma situação, nós temos a força de resolver aquele problema. Nós podemos ser pacificadores, e muitas vezes nós não conseguimos pacificar coisas simples da vida. E Jesus nos chama para ser pacificadores, nos chama para pacificar, para entrar no meio de problemas e resolver. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá a palavra. Nós temos a força desse Espírito. Nós temos a força de Deus em nós. Amém, irmãos? E eu confesso a vocês que eu preciso de muita mudança nessas bem-aventuranças. Porque muitas vezes vem isso em nossas mãos e muitas vezes nós não conseguimos administrar. Não é assim com você também? Coisas simples, né? Que pode ser resolvido com tanta simplicidade e nós não conseguimos. E olha, nós estamos tem muito tempo que nós estamos nessa caminhada e muitas vezes nós não conseguimos resolver coisas pequenas da fé cristã em nossos corações. Eu chamo você nessa noite para entender que o seu chamado é para não ser você mais, é para ser um servo autêntico de Jesus Cristo. Para ser uma pessoa que é usada por Deus para restaurar vidas, restaurar casamentos, restaurar atitudes da sociedade que anda de mal a pior. Você é chamado como luz do mundo para resolver situações das mais diversas do mundo. Você não é chamado para sentar em bancos, você é chamado para carregar o nome do Senhor para onde você for. Lembram do Velho Testamento? Quando eles carregavam Jeová Nissi. O que é Jeová Nissi? O Senhor é a nossa bandeira. Então, quando estavam em batalha, o nome que estava sendo exaltado no meio de uma batalha, quando era vitoriosa, era o nome do Senhor, entende isso? Era o nome do Senhor que era exaltado entre o povo. Quando você anda hoje aqui, o nome que é exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não anda com uma placa presbiteriana na sua testa.
mas você anda com o Espírito Santo de Deus. Falou, estou com um problema terrível. Rapaz, vai lá atrás daquele irmão. Aquele irmão vai te dar um conselho abençoador. Aí você entra como um pacificador. Você entra como um misericordioso, você vai pegar essa pessoa no colo espiritual e você vai carregar essa pessoa em oração. Você vai carregar essa pessoa debaixo de oração até Deus dar o veredito final. Está resolvido. Você é chamado para isso. Você é chamado para isso. Você entende o seu chamado nessa noite? Você consegue compreender o seu chamado nessa noite? Que não é um chamado para ser esposa de um membro da igreja, ou mulher de um membro da igreja. Você é chamado para ser um servo do Senhor Jesus Cristo, que produz fruto, e fruto em abundância, dentro da sua casa, dentro do seu serviço, dentro da sua escola, aonde você for, você precisa de produzir fruto. Se você não produz fruto, Deus vem e te corta. Deus limpa você da árvore dele. Então acorde pelo amor de Deus, passe a frutificar no Senhor. Não é difícil. Não é difícil. É só chorar na presença de Deus, o texto diz. É só ser pobre de espírito, chegar no Senhor e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti para produzir frutos dentro da minha casa. Eu preciso de produzir fruto dentro do meu serviço, Senhor. Meus filhos estão se perdendo, meu pai, minha mãe, vizinhos, entende? A gravidade, nós precisamos de entender a gravidade da vida, irmãos. A gravidade da vida. Hoje levantei com a unha encravada. Não quero saber de Jesus hoje não. A Bíblia é clara. Ela diz: se o teu pé te escandalizar, corta. É melhor entrar coxo no reino dos céus do que com as duas ir para o inferno. A vida é muito séria. Nós temos que valorizar momentos com o Senhor para que esse reino de justiça caia sobre nós e viva sobre nós. Agora vem a outra parte do verso. Porque na hora em que você entender e começar a frutificar, sabe o que vai acontecer? O que diz o texto? Perseguição. Não vai ficar fácil não, porque você vai ter um embate direto com o príncipe das trevas. Uai, aquele cara lá resolveu o casamento do fulano, vou lá. Olha, aquele fulano ia matar o fulano, ele entrou e pacificou, eu vou lá. Mas nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, que nos garante a vitória. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos selou para o último dia, para nós entrarmos nos céus. Então o que vier da agora para frente é lucro para nós. Amém, irmãos? Então eu te convido a ficar em pé. Vão te perseguir? Vão te perseguir. É lógico que vai te perseguir. Eu estou imune. Não está imune. Não está imune. Olha só o que diz o texto aqui. Alegrem-se. Regozijem-se. Está sendo perseguido e Jesus vem e diz: se alegre. Regozije. Olha só. Porque grande é a vossa recompensa nos céus. Então nem carro zero o cara não vai ter.
Gente, é sério. Me escute. O tanto que é gostoso orar por pessoas, pacificar pessoas, e ver que essas pessoas crescem no Senhor, e ver que essas pessoas têm vida em Deus, porque Deus te usou para levantar pessoas caídas. Essa deve ser a nossa alegria. Vocês que estão aqui, que são maduros, é aconselhável ajudar pessoas que estão fracas na fé. Não importa qual seja o seu grau dentro da igreja, se existe isso. Aqui todos nós somos irmãos, mas irmão que ama irmão, ele ajuda, ele carrega nos ombros. Lembra a parábola das ovelhas? O que Jesus fez? Jesus contou-nos uma parábola fantástica. Mas tem um detalhezinho que me intriga naquele texto. Na hora que Jesus conta aquela parábola, o que ele faz? Ele pega aquela ovelha e coloca nos seus ombros. Qual que é a próxima palavra do texto? Gostoso. Não é um sacrifício pegar ovelha caída. É algo satisfatório. Então ajude aqueles que estão caídos. E a nossa recompensa será no Senhor. Amém?